Olá, meus amores lindos, bom dia. Como vocês estão? Estão bem? Que bom. A Pro espera que todos estejam bem, tá bom? Estou com saudade de cada um de vocês. E vamos para a nossa aula de História, primeiro reinado, que ele foi em 1822 até 1831, tá? Página 209 a 215. Denominamos de primeiro reinado a fase da história do Brasil que era proclamação, que vai da proclamação da independência, que foi 7/9 de 1822, até a abdicação de Dom Pedro I, que foi 7/4 de 1831. A proclamação, em 7 de setembro de 1822, ela não resolveu definitivamente o problema da independência do Brasil. E, em algumas províncias, como São Paulo e Minas, a adesão ao novo governo foi praticamente imediata. Então, outras cujas juntas governativas eram dominadas por portugueses, não aceitaram a separação entre Brasil e Portugal e se revoltaram contra o imperador. Então, né, gente, mesmo o Brasil se tornando independente dos portugueses, essa ligação ainda não tinha cortado por inteiro. Então, existia ainda, né, essa ligação com os portugueses. E aí, o que aconteceu? Eles se revoltaram contra o imperador, né? E assim, depois de coroado, Dom Pedro I, ele teve que enfrentar a difícil situação de haver províncias que não reconheciam como governante e se declaravam fiéis à corte da Lisboa, que foi Bahia, Maranhão, Pará, Piauí e Cisplatina. E para afirmar a sua autoridade como imperador de todo o Brasil, Dom Pedro I ele teve que fazer o quê? Ele teve que enviar para as províncias rebeldes forças de terra e mar que entraram em combate com os revoltosos. E nas guerras da independência, como são conhecidas essas lutas, houve participação de quem, gente? De militares, de outras nações, como os ingleses, né? Thomas Alexander Cochrane, John Pasquet, John Taylor, o americano David Jett, o francês Pierre Laboute, e depois de mais de um ano de lutas, as forças do Império, eles conseguiram a total pacificação do país. E aí o que? Eles garantiram, né, o reconhecimento interno da independência e da autoridade do imperador. E com isso ficou o que? Assegurada a unidade do território brasileiro. Em 3 de maio de 1823, reuniu-se no Rio de Janeiro a Assembleia Constituinte, que tinha por incumbência de quê? O objetivo de quê? De elaborar a primeira Constituição do Brasil. E entre seus membros estavam algumas das mais representativas personalidades da época, como José da Silva Lisboa, né? Que ele teve um papel importante na abertura dos pontos. José de Rezende Costa Filho, ele também era um dos membros da Inconfidência Mineira. E os irmãos Andrada, que foi Antônio Carlos e José Bonifácio. E os membros da Constituinte, eles foram escolhidos por eleição. Os representantes escolhidos eram das províncias. E no dia do início do funcionamento da Assembleia Constituinte, o imperador fez o quê? Exaltou a importância do trabalho que seria realizado por ela, dizendo que ainda aceitaria a Carta Magna, que seria de quê? Que seria o quê? Elaborada desde que ela fosse digna ao Brasil e dele. E as palavras do imperador a respeito da Constituição em fala do trono foram essas. Como imperador constitucional e muito especialmente como defensor perpétuo deste império,
disse ao povo no primeiro de dezembro, em que fui coroado e consagrado, e que a minha espada defenderia a pátria, a nação, a Constituição, se fosse digna do Brasil e de mim. Essas palavras marcaram o início de uma série de desentendimentos entre os deputados e o imperador. Por quê? Porque levou a dissolver a Assembleia 6 meses mais tarde. E foi muito árdua a tarefa da Constituinte. Os ânimos estavam exaltados na época, quando Dom Pedro I e José Bonifácio, eles se desentenderam, gente, passando os irmãos Andrada para a oposição. E um dos principais pontos de atrito entre a Assembleia e o Imperador era o quê? Uma limitação aos poderes de Dom Pedro I. Então a guerra continuava, né, gente, dos desentendimentos. Pretendida pelos deputados e não aceita pelo monarca. A Assembleia Constituinte era soberana e Dom Pedro não aceitava limitar os próprios poderes por várias questões que se apresentavam. Qual seria o seu papel do imperador? Seria absoluto ou respeitaria a lei? O que seria feito dos portugueses? O que seria feito dos portugueses residentes no Brasil? Então a Assembleia estava dividida quanto a esses assuntos. E a imprensa emitia, né, suas opiniões. Os jornais liberais Tamaiô e a Sentinela publicaram artigos contra os oficiais portugueses. E aí, os constituintes, eles achavam que os poderes do imperador deviam ser limitados, porém, Dom Pedro I ele não aceitava esse controle, como o seu governo era centralizador, ou seja, o imperador é quem dava as ordens, então ele fez o quê? Determinou o fechamento da Assembleia. Na realidade, Dom Pedro I não chegou a convocar uma nova Assembleia, mas apenas um Conselho de Estado com o objetivo de escrever uma nova carta. E aí, passando a primeira Constituição do Brasil, só os deputados e os senadores eram eleitos. Deveriam comprovar rendimento altos, apenas 3% da população que votava, e ela vigorou durante 65 anos, tendo sofrido nesse período algumas modificações, introduzidas pelo Ato Adicional em 1834, que foi a Lei Interpretativa de 1840, e pela Lei Ordinária, né? O Ato Adicional de 1834, pela Lei Interpretativa, e 1840 pela Lei Ordinária. Então, né, o imperador, em 1824, ele ortogou uma Constituição que caracterizava a estabelecer que o povo seria censitário, quer dizer, que se exigia uma certa renda pessoal para ser eleitor, olha que absurdo, ou ser eleito, favorecendo sempre os ricos. Só podiam votar os homens com mais de 25 anos e se fossem livres. A religião oficial do Brasil seria a católica e o voto não seria secreto, pois se diria à mesa de votação em que se iria votar. Olha para isso. E eram excluídos do direito de votar as mulheres, as pessoas escravizadas, os ex-escravizados e os homens pobres. Então, né, gente, só favorecia para quem? Para os ricos, né? E a divisão do Brasil seria em província dirigida por presidentes escolhidos e nomeados somente pelo imperador. E o governo ele seria constituído de 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e o moderador. Então vamos ver agora, né? O legislativo, ele era formado por quem? Pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. E os deputados possuíam um mandato de 4 anos e tinham a função de fazer leis. O executivo, ele era formado pelo imperador e pelos seus ministros e sua finalidade era o quê? Executar as leis. O judiciário, ele era formado pelos juízes e ele tinha a função de quê? De garantir o cumprimento das leis. E o moderador, né, que ele era exercido pelo imperador e ele podia enfrentar
ele podia interferir nos outros poderes, e essa atribuição dava a Dom Pedro I poderes absolutistas. Muito bem. A Confederação do Equador. Em 1817, com o levante armado conhecido como a Revolução Pernambucana, as ideias de liberdade elas ganharam grande número de seguidores entre os pernambucanos. E aí, quando Dom Pedro I ele dissolveu a Assembleia Constituinte, tanto em Pernambuco quanto em outras províncias, a insatisfação popular foi muito profunda. Então, a concentração de poderes nas mãos do imperador, garantida pela Constituição ortogada, completou o quadro de descontentamento na província. E aí a revolta teve início quando o imperador designou Francisco Paz Barreto para presidente da província. E o novo presidente, gente, ele não foi aceito pelos pernambucanos. Quando a notícia chegou no Rio de Janeiro, partiu para a província rebelde uma esquadra comandada por John Taylor, que cercou o Porto Livre. Confederação do Equador. É o que? Foi o nome escolhido, pelos revoltosos para a república que pretendiam estabelecer. Adotaram o lema religião, independência, união e liberdade. A revolta ela teve início em Pernambuco, se estendeu-se a Paraíba, ao Rio Grande do Norte e ao Ceará. E esse movimento revolucionário, ele conseguiu ainda que por pouco tempo estabeleceu o quê? Um governo republicano, que nos moldes do governo norte-americano. E aí Dom Pedro I, ele enviou para quem, gente? Para Pernambuco, uma esquadra liderada, por Conchorani e um exército sob o comando de Francisco de Lima e Silva. E a esquadra imperial ela não teve dificuldade em aprisionar os dois únicos navios dos revoltosos. E as tropas de Lima e Silva elas venceram os pernambucanos com relativa facilidade, E a revolta ela foi sufocada também nas outras províncias, A repreensão do movimento foi violentíssima, Teve muitas mortes. 16 dos revoltosos eles foram condenados à morte por enforcamento. E quando foi em 13 de janeiro de 1825, o Frei Joaquim de Amor Divino Caneca, o Frei Caneca, ele foi um dos principais nomes, da Confederação, ele também foi fuzilado, ele foi morto. E tinha sido condenado à forca, mas ninguém se dispôs a servir de carrasco para sua execução, e por isso ele foi fuzilado. O final trágico da Confederação do Equador contribuiu para o deslocamento popular com relação a Dom Pedro I e foi um dos fatores que motivaram a abdicação do primeiro imperador do Brasil. E no dia, 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou do trono, pois Portugal estava ocorrendo guerra de sucessão e seu irmão usurpou o trono da sua filha. E com isso, Dom Pedro I deixou o trono brasileiro para seu filho mais velho, Pedro de Alcântara, até então com 5 anos de idade, e com a sua renúncia encerrou o primeiro reinado. Por meio de um decreto, Dom Pedro I nomeou quem? José Bonifácio de Andrade e Silva como tutor de seus filhos que ficaram no Brasil. Então, gente, o primeiro reinado, ele foi uma fase. Então aí, dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro abdicou no trono, pois era Portugal que estava correndo a guerra, como a Pró falou, de sucessão de seu irmão, e usurpou o trono da filha, gente? Então, o primeiro reinado, ele foi uma fase, da história do Brasil, que vai à proclamação da independência até a abdicação de Dom Pedro I, tá bom? Então, esse foi o nosso assunto, espero que tenham entendido. Façam atividades da página 214 e 215, tá bom? A Pró vai mandar um vídeo para vocês assistirem sobre as regências
Vocês assistem, é bem curtinho esse vídeo, falando sobre as regências e as revoltas. E façam atividade da página também 220 e 221, tá bem? Qualquer dúvida pode perguntar para a prova.